porradaria do início ao fim da minha parte. Vamos fazer um pequeno react agora. Esse vídeo é um pouquinho longo, tá? Então a gente vai tentar ser mais breve para poder vencer, porque o Salles aqui, ele bota bonitinho no Bolsonaro, elogiando o presidente. Olha só, vamos começar aqui com a primeira parte aqui, ó. Eu botei o vídeo, eu fiz uma edição aqui, coloquei esse efeito para evitar, né, algum tipo de problema. Olha só, antes de mais nada, ele tá com uma camiseta aqui onde tem um desenho dele e do presidente, né? Lá na Paulista, no dia 7 de setembro, ele estava com uma camiseta lisa. Não tinha nada, não tinha nenhuma referência a Bolsonaro ali, tá? Mas agora aqui no cara tapa, ele está ali com uma camiseta com Bolsonaro. Eu estava lá e eu tirei a foto. Se alguém falar que é mentira, você pode mostrar a foto aí, Renan. Sim, a foto eu mostrei. Eu estava lá, essa foto quem tirou fui eu. Fui eu que tirei essa foto. Vamos lá, vamos escutar. Ele vai falar primeiro do Moro, né? E ele vai dizer que o Moro nunca devia ter ido para o governo. Olha só. O Moro não gosta do direito à legítima defesa das armas. O Moro é um cara que trouxe para dentro do governo, tentou trazer, ainda bem que não trouxe, aquela Ilona Szabo, que é uma moça super ativista de diversos órgãos aí. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Ele fala que ele trouxe a Ilona Szabo, né? A Ilona Szabo tem uma ONG, é completamente ativista de esquerda. Só que ele esquece da Ilona Bexquerrazi, que é Lehmann e que é guia, que é líder de educação do Instituto do Eduardo. E da própria mulher do Moro, que criou uma ONG que quem patrocina é o Jorge Souza. Mas aí, no caso, a Rosângela não tem ligação com a direita, com a direita, né? Mas a Ilona Bexquerrazi tem. E ela fez programa de educação do Ciro Gomes. Agora, por que ele não falou? Vamos desenhar aqui para vocês. Não falou porque ela participou do Ministério de quem? Da Educação. Na época de quem? Do Abraham Weintraub. Abraham Weintraub, que é o quê? A ponta de lança que Eduardo Bolsonaro usa para atacar Jair Messias Bolsonaro em busca do quê? De protagonismo. Lembra que eu falei lá atrás? Os olavistas buscam ser ou protagonista do Bolsonaro ou antagonista do Bolsonaro. Na frente de protagonismo tá esses croques aí que o Renato está colocando agora aí, né? O Salles, mais o escandaloso aí do Douglas Garcia, que quis causar em cima da Vera Magalhães. Esse é outro que nós vamos radiografar depois. Quem que está na frente do antagonismo? Os irmãos Weintraub. O que os irmãos Weintraub estão procurando? Os irmãos Weintraub estão procurando que o Bolsonaro reaja a uma provocação deles para eles se elevarem ao nível do Lula hoje e se transformar em principais antagonistas de Jair Messias Bolsonaro. E vou além, Sérgio, vou além. E para justificar e materializar a tese deles de que Bolsonaro virou as costas para os conservadores e virou as costas para as pautas conservadoras. Como antagonista, eles conseguem isso. Sim, se o Bolsonaro der o que eles querem ou romper com eles de forma abrupta, ele vai dar o dispositivo moral para eles dizer, viu? Eu falei que o Bolsonaro era do Centrão. Eu falei que querem do Bolsonaro. Só para concluir. Eles vão dizer, eu falei que o Bolsonaro era do Centrão, eu falei que o Bolsonaro tinha virado as costas para os conservadores, eu falei que tem um processo de destruição dos conservadores no governo, eu falei que o Bolsonaro virou as costas para as pautas conservadoras. E aí eles vão tentar destruir a imagem do Bolsonaro com base na ruptura que o Bolsonaro daria para eles, no caso de dessa ruptura abrupta. Vocês entenderam por que o Bolsonaro não cita eles? Para não dar a eles a elevação de antagonista para que eles precisam para validar a tese deles perante algum eleitor que tenha alguma restrição com relação a Eduardo Bolsonaro, com relação a Jair Messias Bolsonaro. Mais uma vez, obrigado, Eduardo, você validou o método e eu vou usar ostensivamente.
Vamos continuar a assistir aqui esse cidadão aqui, do qual eu venho falando há muito tempo, e só tenho tomado na cabeça por causa disso, mas vou continuar falando. Contra as armas, a favor das drogas, não sei o quê. A turma pró-aborto estava dentro do Ministério da Justiça, ou seja, toda a pauta de costumes do governo Bolsonaro tinha antítese dentro do Ministério da Justiça. Olha a crítica que ele está fazendo, a mesma crítica que fizeram com a Damares, de que as pautas, vejam só, a mesma crítica que fizeram com a Damares, de que as pautas progressistas estavam dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e agora ele está dizendo que as mesmas pautas estavam dentro do Ministério da Justiça. Quer dizer, né? Bolsonaro permitiu tudo isso. Qual é a deduzida disso? Qualquer um. Pô, mas o Bolsonaro deixou isso acontecer? Porque o Moro, na verdade, o Moro saiu porque quis, né? Ele pediu demissão. Então o Moro jamais poderia ter sido ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro errou, né? O Moro jamais poderia ter sido ministro do Bolsonaro. Quem induziu o Bolsonaro a erro ali foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes que convenceu Pronto, agora ele mete pau no Paulo Guedes, que foi o Paulo Guedes que convenceu a levar o Moro. O Bolsonaro a convidar, o Paulo Guedes e o Onix, convencer também. o Paulo Guedes a convidar o Moro para ser ministro da Justiça. Porque ali é um sentimento nacional. Para aí, Renato. Porra, dá uma pausa. Você tá vendo aí, né, Onix? Bem feito. Você se aliou a essa cordinha aí do Eduardo Bolsonaro, CIPAC, Estudantes da Liberdade. Aí, ó, tá tomando na cabeça agora. Tá tomando fogo amigo do Salles aqui em São Paulo. Vamos parar, Onix, com essa putaria que você está fazendo aí no Rio Grande do Sul e assumir de uma vez que você é Bolsonaro e largar o Eduardo? Eduardo que se vire, cara. O projeto de poder não é dele. Ele que lute sozinho para viabilizar. Você teve a confiança de Jair Messias Bolsonaro. Você foi coringa no governo de Jair Messias Bolsonaro. Por que você está fazendo essa putaria de se aliar ao Eduardo Bolsonaro? Larga esse cara. Ó, você está vendo aí, ó. Esses caras não respeitam ninguém. Esses caras não são leais com ninguém. Não serão leais nem com você. E você pode perder uma eleição no Rio Grande do Sul, no qual você tem competência para ser o melhor governador que o Rio Grande do Sul já teve. Perfeito. Vamos lá, continuando. Agora o cara ainda trouxe o cara que é o herói nacional do combate à corrupção. Ou seja, não precisava ficou uma imagem muito forte. Mas veja só, não precisava desse cara no governo. O Bolsonaro foi eleito sem ele. Sim, não fez então você trazer um cara para dentro do governo que já não ajudou na campanha. Provavelmente nem no Bolsonaro votou. No primeiro turno, certamente não votou. Você trouxe ele para dentro do governo para quê? Quer dizer, faltou uma análise mais calma, mais ponderada de ver para um pouquinho as pautas dele quais são. Você acha que foi marketing? Não acho que foi marketing. Quem que deveria fazer essa análise mais calma? Quem que se deixou levar pelo Paulo Guedes? Olha a crítica do frouxo aí, embutida no que ele está dizendo. Olha a crítica do manipulado que ele está fazendo aí. Por que essa crítica? Eu vou dizer para vocês. Paulo Guedes vem falando aí. O Paulo Guedes não vai facilitar a vida de especulador através de economia de Estado. O Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, ele acabou com a economia de Estado aqui no Brasil. Aqui no Brasil vai ter economia de mercado. Então, assim, o empresário que for competente e que conseguir maximizar a sua margem de lucro, não tem problema nenhum dele querer investir o excedente de margem de lucro dele na especulação financeira. Isso vai da cabeça dele. A vida dos rentistas, Sérgio. Isso vai da cabeça dele. Agora, se ele tem uma empresa, se ele tem um roadmap de entradas que permite a ele, que faz com que ele tenha a necessidade de ampliar a mão de obra que ele tem, ele vai ampliar a mão de obra que ele tem. Por quê? Porque o governo está dando incentivos que direcionam ele a empreender, não a especular. Porém, especular continua sendo uma opção. Vou dar um exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho uma empresa, tá? Eu contratei 10 funcionários para trabalhar para mim. Esses 10 funcionários estão trabalhando, estão dando resultado que a minha empresa precisa. Só que é o seguinte, num golpe de sorte, fruto da competência administrativa minha, eu fechei um contrataço
que vai duplicar a margem de lucro que eu estava projetando para esse ano. Eu pergunto a vocês, eu não tenho direito, se eu quiser, de pegar o excedente desse lucro que eu estava planejando ter e que excedeu o que eu estava planejando, de especular no mercado financeiro? Eu tenho. Por que eu tenho esse direito? Porque eu não estou deixando de empreender, eu não estou deixando de gerar emprego na minha empresa e sacrificando os funcionários que eu tenho. Eu estou ampliando a mão de obra, mas sobrou um dinheirinho aqui, eu vou especular, sei lá, vou investir em ações, vou investir em tesouro direto, eu faço o que eu quiser, o dinheiro é meu. A economia de mercado, o dinheiro é meu. O governo pode sugerir o que eu vou fazer com o meu dinheiro, mas ele não pode mandar em mim. A dor dessa galera, porque esse cara aí, ele pode ter trocado de partido, tá? Ele é do Partido Novo. A alma dele é do Partido Novo. E qual é a alma do Partido Novo? É a alma dos rentistas que investem apostando na miséria da população e eles apostam contra o país para ganhar dinheiro. E quem tiver apostando contra o país nessa nova era que o Guedes e o Bolsonaro estão instaurando aqui, vai perder. Ou ele muda a maneira dele investir, ou ele, toda essa corja que ele representa do Partido Novo, vai perder. É tão simples quanto. Eu estou colocando os comentários aí na tela, né? E realmente o Pimentel disse que o Salles foi... ele encantou o Bolsonaro porque ele tirou uma estátua do Lamarca, né? No Vale do Ribeira. Mas eu acho que alguém também deve ter levado o nome do Salles para lá, né? O Salles, olha só, o Salles foi secretário do Alckmin, gente. O cara vem dizer que o Alckmin é sério. O cara foi secretário do Alckmin, ele sabe do pacto de Princeton, ele sabe da treta da truta, né? Da truta, né? Do Lula com o FHC. Vem dar uma de ingênuo aí, dizer que o Alckmin é muito bom, ele é honesto. Ele disse isso nesse evento aí, nessa entrevista aí. Mas vamos seguir. Aqui ó, o Maniac também está dizendo que os caras estão minando sim, estão minando e muito, né? Mas vamos lá. Seguindo. Já foi um certo assodamento, mas que tem uma explicação também. E eu vou entrar nela para explicar melhor esse problema da decepção e tudo mais. O Bolsonaro sempre foi um deputado de voto de opinião, né, de nicho aqui do Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Agora ele vai elogiar o Bolsonaro e detonar. De nicho. Corporativista. Ele vai usar essa palavra. E lá no Congresso, chamado Baixo Clero, porque ele não participava dos esquemas dos partidos, daquelas coisas todas que a gente conhece. Ele vai dizer que o Bolsonaro é honesto, que ele não participava da pilantragem, mas vai dizer, tipo assim, mas ele era um cara lá do Baixo Clero, um cara que era corporativista, era um cara de nicho, que não tem experiência, que... Escuta aí. Ele até era, assim, pelo pessoal mais, vamos dizer assim, mais puta velha da política, ele era meio ridicularizado, porque ele era aquele tiozão que falava aquelas coisas duras dele e tal, a turma não levava ele muito a sério, por isso que critica. Tiozão que falava as coisas duras dele dentro do Congresso. O cara botou quente pra cima de todo mundo, gente. O cara conseguiu barrar um monte de coisa, inclusive ideologia de gênero. O que esse cara tá falando, gente? Pessoal, eu vou dizer aqui o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer aqui o que eu disse antes da nossa live começar. E eu espero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Eu, infelizmente, tive o desprazer de ter contato com 2 ex-presidentes da República, tá? O que essa corja olavista e essa direita burra encabeçada por esse senhor aí, entre outros, eles querem um FHC. Sim, o Moro é o FHC deles. O FHC, ele é um cara... Conversa com ele para você ver. Se você... Cara, assim, você começa a conversar com ele uns 15 minutos, você quer conversar com ele 3 horas, 4 horas, se bobear, você leva ele para sua casa para tomar cerveja. Porque o cara fala tudo aquilo que você quer ouvir. Por isso que esta corja nunca vai se identificar com Jair Messias Bolsonaro. Porque Jair Messias Bolsonaro nunca diz o que você quer ouvir.
Ele diz que você precisa ouvir. E na maioria das vezes você não gosta de ouvir. No primeiro momento, você toma aquele impacto, você vai para casa, você pensa, porra, mas o que ele está falando é verdade, cara. Eu não gostei do que ele falou, mas é verdade. Aí você pega um Fernando Henrique Cardoso, cara, você termina a conversa com o Henrique Cardoso, você quer abraçar o cara. Você fala, pô, esse cara aí é brode, mano. Esse cara é brode, mano. Pô, vou levar ele pra minha casa. Vou pagar uma rodada de cerveja pra esse cara. Entendeu? É tudo o que Jair Messias Bolsonaro não é. Entendeu? Por quê? Porque o Bolsonaro diz o que você precisa ouvir. Muitas vezes você não gosta. Vamos lá, vamos tocar o baile aqui. Provou nada. Como é que você vai aprovar alguma coisa no Congresso se você não faz parte da patota? Ele não fazia parte da patota. Bom, ele pega e decide ser candidato a presidente da República, faz toda a campanha que a gente conhece, já falamos aqui, inclusive. Como elogiar, como criticar elogiando. Então, ele se elege presidente da República, só que ele nunca foi do Executivo. Nunca teve uma experiência pretérita em prefeito, governo, secretário de Estado, ministro. Isso é uma realidade. Mais do que isso, ele estava num partido que não tinha história de administração, o PSL. Ele tinha um grupo político que também não tinha história de administração pública. Então, ele teve que montar um time de ministros, de presidentes de estatais, tudo mais, um time que eu chamo de Para um pouquinho, ele teve que montar ali na hora. Renato, para um pouquinho aí. Eu quero que vocês, não sei que idade a gente tem aqui, mas a gente deve ter uma variedade de idades aqui nos nossos eleitores, nos nossos telespectadores. Puxem pela memória e me digam um partido político que tinha idoneidade para que Jair Messias Bolsonaro tivesse nesse partido a vivência que esse canalha desponta aqui como credencial para ser presidente. Porque o que ele está vendendo aqui veladamente é que o Bolsonaro foi eleito presidente sem ter credencial para ser. Então eu quero saber de vocês qual é o partido político que em 2018 daria essas credenciais para que Bolsonaro fosse presidente da República. Que partido? O MDB do Temer? O PSDB do Alckmin? O PT do Haddad? O DEM do Luiz Eduardo Magalhães? O DEM do Luiz Eduardo Magalhães? O Novo do vassalo do Jorge Soros? Continuando. Luiz Eduardo não é Luiz Eduardo. Luiz Eduardo era o pai dele, né? O ACM Neto. É o ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto. Desculpe a falha aí. O próprio nome meu mesmo, eu não tinha uma relação pretérita com o Bolsonaro. É diferente de quem já foi várias vezes alguma coisa na vida pública, você vai formando time. Sim. Então quando você chega na presidência, você tem um time seu, que pensa como você e você sabe como ele pensa, que um olha para o outro já sabe o que está pensando. Bolsonaro não tinha isso, não por demérito dele. Para, Renato. Qual time que o Salles queria que o Jair Messias Bolsonaro montasse? Qual o time que era possível montar em 2018, pessoal, se não fosse um time de corruptos? Fala para mim. Olha como esse cara é canalha. Não, tem mais, tem uma canalice pior ainda, Sérgio. Agora é o seguinte, como é que ele sabe? Ele conversou com o Bolsonaro antes disso? Ele não sabe se ele montou o ministério antes e quando então, ele montou. Ele está validando por ele ter sido ministro, então a palavra dele acaba tendo fé de ofício, né? Porque ele foi ministro. Mas ele está detonando a estrutura que foi montada. Ele vai dizer que é um baita time, mas ele vai dizer que foi gente inexperiente. Peraí, nem todo mundo era inexperiente ali. Nem todo mundo era inexperiente, não. Vejam o que o Tarcísio inexperiente fez na infraestrutura. O que o Marcos Pontes... Só para concluir, Sérgio. O que o Marcos Pontes fez como inexperiente. O que o Paulo Guedes fez como inexperiente. Não, calma aí. Calma aí que vocês são bonzinhos. Eu vou matar ele na unha. Vamos falar de inexperiência política. Você quer falar para mim que Onyx Lorenzoni não tem experiência política? Então, e muita. Você quer falar para mim que Tereza Cristina não tem experiência política? E muita. Você quer falar para mim que Marcos Pontes, que era aspirante do Major Olímpio, não tem experiência política? Ah, Salles, pelo amor de Deus, cara.
Ele está validando todo o discurso de Grimaldo, de Banha Kister, de toda essa turma aí, dos olavistas. Ele está validando tudo isso. Ele está dizendo que o Bolsonaro foi mal assessorado. E mesmo assim conseguiu montar um time bom. Então ele elogia, faz o elogio, mas mete o pau por baixo. Isso é vil. Esse cara é vil, isso é vilania pura. Vamos lá, vamos tocar. Questão circunstancial. Então ele teve que montar o time com o que ele tinha. E ele montou um puta time. Só que era um time que nunca tinha jogado antes. Você entendeu? A mesma coisa você montar uma seleção para disputar o Campeonato Mundial, a Copa. Nunca os jogadores jogaram antes. Então esses jogadores tiveram que se encontrar no dia da Copa do Mundo sem nunca se conhecer. E isso, você pega e enfrenta uma seleção do outro lado que joga junto há 30 anos. Né? O establishment, no sentido de assim, as forças políticas, tanto aquelas que estavam na Câmara, as que estavam no Senado, as que estavam em certos órgãos institucionais do Judiciário, do Ministério Público, da imprensa, do Tribunal de Contas, do próprio empresariado. Né? Quer dizer, há uma parcela do empresariado brasileiro que roubou muito com o PT. E estava louca para continuar roubando com o Bolsonaro também. E quando chegaram lá, falaram assim, muitos até tentaram se aproximar do Bolsonaro, entrar dentro do governo, fazer jantarzinho, almocinho e tal, e perceberam que o cara lá não tem papo, entendeu? Nem aquele filme, aquela série, que tem um momento que algum político, alguma empreiteira, fala assim, você por aqui, e o cara fala assim, a gente sempre tá aqui, quem troca são vocês. O Partido Novo do Jorge Soros infiltrou o enviado dele no governo do Bolsonaro. O enviado dele é o Salles. Mas olha o que ele vai dizer agora. Quem manda aqui somos nós. Só que no governo Bolsonaro, não. No governo Bolsonaro, não. Então você tem um grupo, inclusive, do setor privado, que estava acostumado desde o general Castelo Branco. Olha o patife, olha o que o patife vai dizer dos governos militares. Os caras que estavam acostumados a roubar desde a época do... Castelo Branco. Do Castelo Branco. Olha o vagabundo que tá falando. Até o Michel Temer, exatamente o que você falou, troca o presidente, troca o partido, troca o grupo, e o cara continua lá. E no governo Bolsonaro essa turma ficou perdidinha. Porque eles não eram mais, assim, tratados a pão de ló como era no passado e tal. Mas o Bolsonaro também pode dizer que não sabia que seria assim. Tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o fato... Para um pouquinho aí. Que canalha, gente. Que canalha. Citação do cara da Odebrecht lá. Como é que era o nome dele, o Renato? Marcelo Odebrecht. O pai, o Emílio Odebrecht. O Emílio, tá? Emílio. Quando, eu não lembro agora se foi o Lula ou se foi o Temer. Acho que foi o Lula ou a Dilma. Chegou para ele e falou assim, você por aqui, Emílio Odebrecht virou e falou, não, peraí. Quem troca são vocês. Nós sempre estamos aqui. Desde que os militares saíram. Saíram. E o vagabundo disse que é desde Castelo Branco. Pois é. Filho daquilo. Este grupo que nunca tinha jogado... Procurem na internet que vocês vão achar essa citação. Mostre agora, atos de corrupção do governo militar. Por que essa galera Panaca. quer manchar os governos militares? Como sempre. É mais por uma. Um motivo só. Porque o compromisso deles, inclusive, principalmente, de Eduardo Bolsonaro, é entregar a soberania do Brasil para os Estados Unidos. É para isso que eles trabalham. E qual é o grande empecilho para que isso seja feito? As Forças Armadas. É mais uma, Sérgio, é mais uma. Pelo Olavo, né? Pelo Olavo, os militares entregaram... Tanto que o Assange diz no vídeo dele lá, que os globalistas americanos, encabeçados pela família Koch para a ExxonMobil, eles tinham dois grandes medos. Porque só existiam duas, na época do governo Lula e do governo Dilma, só existiam duas instituições que mantinham o Brasil de pé. Visão da família Koch dos globalistas. A Petrobras e as Forças Armadas. E qual que era o medo deles? O medo deles era que, instaurando uma investigação instaurando uma investigação para expor a roubalheira que estava na Petrobras, eles enfraquecessem a Petrobras e, como efeito colateral do enfraquecimento da Petrobras, eles alavancassem quem? As Forças Armadas. E foi exatamente isto
que aconteceu. Está no vídeo do William Assange, acho que 2017, né, Renato? Nós mostramos aqui. Acho que 16 ou 17. Isso. E outra, só para lembrar, tá? Aquela ação penal que eu mostrei lá no início, em que o Eduardo da Fonte chama a perita do áudio do Lula como testemunha, também tem a ação penal é por corrupção, também envolvendo a Petrobras, tá? Só a título de curiosidade. Vamos lá. Junto numa seleção junto. O próprio técnico nunca tinha sido técnico de seleção antes. Jogou como jogador, mas não como técnico, que é o caso dele. Juntou gente muito boa. Você veja o que ele conseguiu, montou um puta ministério. Presidentes de estatais estavam todas sendo roubadas e hoje em dia estão todas no azul. Você saiu de 36 bi de prejuízo ano das estatais para 180 bi de superávit ano. Todas estavam no vermelho, agora estão todas no azul. O que é isso? É não deixar roubar e pôr uma pessoa minimamente competente. Mas nem tudo deu certo. Mas nem tudo deu certo. Cara, ele simplesmente, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas ele simplesmente caga por uma pandemia que nós sofremos. Caga para todas as dificuldades que o governo enfrentou e agora ele vem dizer, mas nem tudo deu certo. Agora, prestem atenção no que ele vai dizer agora. Então, até, vamos dizer assim, ser presidente da República, assim como ser ministro, é um aprendizado. E mais duro ainda se você nunca foi prefeito, governador, secretário. É óbvio, né? Então é preciso tudo dar um desconto também para ele. Vida. Para quem saiu de um deputado com uma visão bem corporativista de defesa da sociedade. Carreirismo político. Ele defende político de carreira. Quem são políticos de carreira? Temer, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, a galera que ele... Geraldo Alckmin, a galera que ele exalta. Segurança. Pró-estatismo, pró não sei o quê. O cara se converte a um cara que aceita a agenda liberal. Olha o elogio. É morde a sopra. Coloca uma agenda anticorrupção, que faz um governo técnico, que não loteia o governo entre partidos e foi obrigado justamente a enfrentar essa máquina toda desde o primeiro dia. Óbvio. E aí você tem um presidente da Câmara, que era o Maia, querendo fuder o Bolsonaro o dia inteiro. Tudo que a gente propunha, regras, ele pau em nós. Aí quando você se livra de um, entra o outro, que é o Pacheco. Faz o mesmo papel, só que ele é mais contido, portanto não dá tanta polêmica. Mas é o mesmo papel. Então, o fato é que até ser presidente, você ser governo, é um aprendizado. E eu acho que os próximos 4 anos serão muito melhores do que os 4 anos anteriores. Deixa eu te perguntar, você acha que vai mudar muito, não a relação talvez, mas os métodos, a maneira do Bolsonaro de lidar com tudo isso, após ter entendido em 4 anos que, porra, a banda toca diferente do que eu esperava aqui? É isso. Mas é um aprendizado, entendeu? Você veio naquela empolgação de 2018, porra, vamos mudar o mundo, ganhamos eleição, Lula foi pra cadeia, Dilma tomou impeachment, mensalão, petrolão... Sabe o que quer dizer isso aí? Isso aí quer dizer o seguinte, olha o olavismo aí. Eu vou traduzir essa falha dele. Eles estão contando que estou falando a segunda visão deles, tá? Os republicanos vão assumir o Capitólio agora nas eleições, porque os republicanos vão superar os democratas lá nos Estados Unidos. E em 2024 volta o Trump. Aí, quando o Trump voltar, eles vão escorar o Bolsonaro. Falar assim, ó, ou você joga com o Trump ou nós vamos foder vocês aqui. Vamos foder você aqui. E aí, como é que você vai fazer? Você vai colar com o Trump ou você vai... Porque se você falar que você não tem nada a ver com o Trump, que você está comprometido com a estratégia do Brasil, nós vamos foder vocês. E aí, quando isso acontecer, pessoal, provavelmente essa corja, inclusive esse senhor aí, ele já deverá estar... Anota isso que eu vou falar e me cobra. Pode me cobrar. Esse senhor, mais Eduardo Bolsonaro, já deverão estar no PTB, que será a imagem do Partido Republicano do Donald Trump aqui no Brasil. Vamos lá. Ainda não é o ponto que eu quero ressaltar. Daqui a pouco... coloca o fulano, tira o ciclano. A hora que você vê, não é bem assim, entendeu? Não é bem longe disso. Não é bem assim. A hora que você vê, e aí você é obrigado. Exato, aí você é obrigado a ir arrumando sob pena dele ter tomado impeachment. Olha o que ele vai dizer agora. Presta bem atenção. Aguçem os ouvidos. Só não tomou o impeachment porque ninguém queria o Mourão como presidente. Vou repetir aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Bem longe disso. Não é bem assim. Você vê, e aí você é obrigado. Exato, aí você é obrigado a ir arrumando sob pena dele ter tomado o impeachment. Ele só não tomou o impeachment porque ninguém queria o Mourão como presidente, porque senão então ia tomar o impeachment. Ele só não tomou o impeachment porque ninguém queria o Mourão como presidente. Agora ele está insinuando que o Mourão estava mancomunado com os inimigos para derrubar o presidente e ser pior, o presidente. E pior. Não, só para concluir, certo? O presidente disse que impeachment precisa de 2 coisas: povo e vice. E eles não tiveram nenhuma.
E agora vem um crápula desse, dizer que o Bolsonaro, que o Mourão é que foi o empecilho para o impeachment. Porque ninguém o queria. Mas ele... Aí todo mundo que já fala mal do Mourão vai dizer, mas ele queria derrubar o Bolsonaro. Não foi porque os outros não quiseram. Entendeu a jogada? Diga aí, Sérgio. O pior de tudo, ele, como toda a corja olavista, inclusive Eduardo Bolsonaro, eles nos desprezam. Despreza nós, o povo, tá? E aí eu vou dar alguns dados aqui para vocês, tá? O mundo, não estou falando do Brasil, do mundo. O mundo ficou estarrecido quando nós saímos à rua para pedir a reforma da Previdência, porque nenhum país do mundo conseguiu fazer uma reforma da Previdência. O Macron não conseguiu fazer na França. Em grande parte, a França está no lodo, né, na várzea que a França está. É lógico que tem a questão da guerra, mas a França já vinha debilitada justamente porque o Macron não conseguiu fazer no primeiro mandato a reforma da Previdência e não conseguiu fazer também no segundo mandato agora. E aí uniu o fato dele não ter conseguido no primeiro mandato, não ter conseguido no segundo mandato, mas com a questão da guerra da Ucrânia, da crise de energia e tal, a França está no merdelê que está, tá? Os Estados Unidos também ficou estarrecido porque o Donald Trump já tinha ferido, né, o Obamacare, né, que seria o SUS lá dos Estados Unidos, de morte, né? E o Biden acabou de enterrar o Obamacare. E os Estados Unidos também ficou estarrecido como é que uma nação de um país de terceiro mundo sai à rua para pedir uma reforma da Previdência. Até hoje, os tidos, né, população de países de primeiro mundo, não entendeu o nível de conscientização do brasileiro. Isso aí. Tá? Então, quando este canalha esquece o povo, porque o que ele está dizendo aqui, qual que é a mensagem que ele está dizendo aqui? Que para governar esse país, você tem que ter o respeito dos vagabundos, dos ladrões, dos corruptos que estão infiltrados nos poderes de Brasília. Ele vai dizer isso já já. Se você não tiver o respeito, ou o medo, ou a parceria dos ladrões infiltrados nos poderes de Brasília, você não consegue governar. E o Jair Messias Bolsonaro, ele prova todo dia que ele consegue governar porque ele está com a gente, com o povo, que é o que esta corja de canalhas ignora e despreza. Foi o que o Bolsonaro disse. Até coloquei aqui o comentário da Luciana Regis. Luciana, são contextos bem diferentes. O que ele está insinuando aqui é que pelo Mourão teria impeachment. E não foi nunca o presidente Bolsonaro sequer deu a entender isso. Tanto que o Bolsonaro disse várias vezes, para um impeachment é preciso de duas coisas. Povo e vice. Dizendo claramente que eles não tinham ambos. Quer uma prova? Bolsonaro está fazendo propaganda para Mourão. Bolsonaro disse claramente na imprensa que Mourão, e nas lives deles, que o general Mourão é um cara com quem ele se identifica muito. Sepultou a narrativa de que o Mourão era inimigo dele, de que o Mourão trabalhava nos bastidores para derrubá-lo. O que a direita burra falou os 3 anos de governo. Só vou dizer uma coisa para você, Renan, sobre o Mourão. Eu não falo nada. Talvez escreva daqui 30 anos antes de morrer. Mas falar, não falo nada. Você acha que o Mourão seria mais difícil para a esquerda tirar do que ele? Não é da esquerda mais difícil para tirar. É que a verdade é que o Bolsonaro, pelo menos é um cara que foi político, ele consegue entender quando alguém conversa com ele. Ele consegue perceber esses critérios todos.
O que aconteceu na prática? Se ele não chama, e aí eu acho que também, de novo, um aprendizado, se no primeiro dia de governo nós tivéssemos tido... Olha isso agora. Isso aqui é exatamente o que o Sérgio acabou de falar. Presta bem atenção. Se no primeiro dia de governo nós tivéssemos tido... Continua. A habilidade, eu digo nós porque são todos, eu como ministro e ele como presidente, todos os demais ministros também, de chamar a classe política e ter dito, ó, pessoal, é o seguinte, eu ganhei essa porra aqui sem precisar de vocês, ao contrário, vocês todos trabalharam o Geraldo Alckmin ou pro Haddad. Contra a imprensa, contra os maiores grupos econômicos, contra os partidos políticos, eu ganhei sozinho essa porra, eu e o povo brasileiro. Mas eu quero que vocês me ajudem a fazer um projeto de Brasil junto. Só que não foi isso que aquele contexto impôs a ele, Bolsonaro. Aquele contexto de 2018 impunha a ele a postura que ele acabou tendo, que era, porra, entra lá, chuta o pé da porta, expulsa esses caras daí e nem dá bom dia, hein? Se encontrar no corredor... Nem foi isso que o Bolsonaro fez. Nem foi isso. O Bolsonaro cansou de dizer, isso ele dizia lá em 2019, eu recebo no meu gabinete todo político que vier conversar comigo. Eu nunca deixei de receber ninguém. Eu queria só dar dar aqui um aviso para o Eduardo, tá? O Renato disse que eu antecipei as falas desse vídeo. Eduardo, eu não assisti esse vídeo. Sabe o que é isso? Isso se chama arquitetura de influência. É algo que você não ouviu falar, mas você vai sentir o estrago que pode fazer alguém que tem o domínio da arquitetura de influência, tá bom? Sim, o general Mourão sempre foi digno. O general Mourão falou uma vez, ele disse claramente, se é uma coisa que eu não violo, é minha honra. Um general de 4 estrelas dá uma pernada num presidente da República, isso é uma traição. É um crime. Não general existe. Mourão, Hamilton Mourão não é e nunca foi sinônimo de Mark Miller. Não mesmo. Só que eles tentaram criar um Mark Milley no Mourão. E quem fez a traição, quem traiu o presidente da República, quem traiu os Estados Unidos, quem traiu o presidente dos Estados Unidos foi Mark Milley, não foi o general Mourão. E eles disseram o tempo todo que o Mourão estava traindo, o tempo todo. E quando veio o negócio do 5G, então, foi uma balbúrdia, impressionante aquilo que aconteceu. Mas olha só, deixa eu complementar dizendo o seguinte, se o Bolsonaro chega no primeiro dia, bate na mesa e diz, eu ganhei essa porra sozinho, agora vamos fazer aqui um negócio, primeira coisa que o pessoal vai pensar, aí tem jogo. Não foi o contexto que impôs isso ao Bolsonaro, seu canalha. Foi Bolsonaro que jamais poderia... Pelo contrário, pessoal, vamos tirar a emoção do peito. Vamos falar aqui com a razão, tá? Rogério Marinho era um cacique do PSDB, velho. Por que ele se aliou ao Bolsonaro? Porque assim, pessoal, vamos lá. Vamos aqui rasgar a fantasia. Vamos rasgar o romantismo aqui, tá? Porque eu sou do tempo que é o seguinte, tá? Eu posso ter a minha mulher, eu posso amar a minha mulher no dia a dia, mas assim, sexo é uma coisa animal. Esse negócio de fazer amor é coisa de viado, tá? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Sérgio, cuidado com os termos que derruba a live, hein? Por que um cacique do PSDB, que era o Eduardo Marinho, e não estou fazendo demérito nenhum a ele, porque ele fez um excelente trabalho à frente do Ministério, tá? Por que um cacique do PSDB, Eduardo Marinho, vai se aliar a Bolsonaro e fazer com maestria a transposição do Rio São Francisco? Porque, pessoal, o Bolsonaro foi o único político pós-regime militar que fez o que está escrito no artigo 1 da Constituição valer. O poder que faz Jair Messias Bolsonaro converter essas pessoas que estavam em partidos que não tinham ideais republicanos a agir em prol da população é o poder que emana de nós, cara. Entendam isso. É o poder que nós emanamos para ele.
O Eduardo Marinho, ele é um político Rogério de Marinho, carreira. Sérgio. Rogério Marinho é um político de carreira. E não tem nada errado em ser um político de carreira. Então, para ele continuar Bolsonaro é um político de carreira. O Bolsonaro é um político de carreira. Então, para ele continuar sendo um político de carreira, agora, nessa nova realidade que Jair Messias Bolsonaro construiu, entendam, pessoal, Jair Messias Bolsonaro mudou a realidade da política no Brasil. Agora, para você ser um político de carreira, você precisa defender os interesses do povo. E é o que o Eduardo Marinho está fazendo. Rogério Marinho. É o que o Rogério Marinho está fazendo. É o que o Ciro Nogueira está fazendo. Arthur Lira. É o que o Arthur Lira está fazendo. Eles viraram santos da noite para o dia? Não, mas eles não são burros. Eles são homens inteligentes. E tão inteligentes que eles são, eles perceberam o que essa anta do Salles não percebeu. Que a realidade política do Brasil mudou. Hoje, se você quiser continuar sendo um político de carreira e vivendo da política, você vai ter que atender a quem? Você vai ter que atender o povo. Por que você vai atender o povo? Por um motivo muito simples, cara. Eu vou dar aqui o motivo. Jair Messias Bolsonaro, que era um deputado do baixo clero, tá? Ou seja, era tido pelos grandes caciques como um deputadozinho de merda. Ele foi mantido pelo povo do Rio de Janeiro durante quantos anos? Na carreira política dele. Por que ele foi mantido na carreira política dele? Porque ele atendia o que o eleitor dele, que tinha votado nele, esperava dele. Então, ele, como presidente da República, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que ele já fazia quando ele era deputado. Só que agora, em vez de ele estar militando em prol do povo do Rio de Janeiro, ele está militando em prol do povo do país. E como o povo do Rio de Janeiro fazia, o povo brasileiro está fazendo, mantendo o cara. Esta é a nova realidade política do país. Só que tem gente que não entendeu. Tem gente que vive ainda em 2018, que pensa que a Globo vai eleger ele, as mídias sociais vão eleger ele, artista vai eleger ele, lacração vai eleger ele. E não é, cara. Mudou. A coisa mudou. A realidade política do Brasil mudou. E quem foi o agente de mudança, o catalisador dessa mudança, foi Jair Messias Bolsonaro. É tão simples quanto. Só para eu completar aquele meu raciocínio, se o Bolsonaro faz o que essa anta está dizendo, ele sinalizaria para a corja política que ele tinha lado. Que ele tinha lado no sentido de, vamos fazer um negócio aqui, vamos. No primeiro dia de governo, ele jamais poderia ter feito isso. Ele tinha que ter um tempo dizendo, olha, eu sou aquele cara da campanha. Eu não sou aquele cara que faz uma coisa na campanha, no primeiro dia de governo, vamos conversar. Não, eu converso com todo mundo. E o Bolsonaro sempre disse isso. Eu converso com todo mundo. E conversei com todo mundo. Mas não venha para cima de mim com patifaria. E o que o Bolsonaro fez como estratégia e que deu certo? Ele também estava estudando a maneira de organizar o Congresso. Ele precisava esperar o Maia sair. Ele não podia fazer nada com o Maia ali dentro. Mas como é que ele ia chamar o Maia para conversar, seu Salles? Ô, Salles, tu é um... Olha, não tem palavra para dizer isso aí. Agora é o seguinte, olha só. O Bolsonaro começa a dar uma surra. Eu tuitei isso na época. O Bolsonaro começa a dar uma surra no Maia de meados para o fim do ano de 2019, quando ele começa a se aproximar individualmente de políticos do centro.
E ali ele começou a ser criticado pela direita. Coisa que a base parlamentar dele deveria ter feito. Não fez, exatamente. A base deveria ter feito isso. E aí ele começa a ser criticado por se aproximar. Depois o que ele faz? Ele faz a política do ganha-ganha. Ele cede. Aí eu queria fazer... Só para concluir, só para amarrar, terminar o raciocínio, senão eu acabo me perdendo aqui. Ele fez a política do ganha-ganha. Ele chamou a galera e falou assim, gente, ó, é o seguinte, ó, eu vou dar cargo, mas eu quero cara técnico nesses cargos. Nós temos um critério que a Casa Civil está definindo, e eu vou dar cargos para partidos, vou fazer uma jogada aqui que vocês vão ter seus cargos, mas ninguém rouba. E se roubar, eu boto para fora. E cedeu, antecipou as emendas impositivas. Liberou logo. Fez o jogo de, não, já que tem que liberar, é obrigado, não vou cozinhar o galo. Vou liberar logo, vou deixar o pessoal tomar conta das suas bases, distribuir os recursos para quem ele precisa, hospital, para fazer estrada, para fazer ponte, para fazer o que precisar, e conseguiu trazer os caras no seguinte sentido. Gente, não precisa roubar. Vocês conseguem capital político e conseguem até o seu quinhão financeiro, porque vocês têm empresas, vocês têm um conjunto de empresários, mas ganhar licitamente, ganhar honestamente. Então é um jogo que é bom para vocês e é um jogo que é bom para o Brasil. E aí ele, aos poucos, foi mostrando que dava para fazer. Não como o Salles falou, reunir no primeiro dia, chamar a galera para dizer o seguinte, olha, vamos fazer aqui um bem bolado. Não, ele provou que ele era quem dizia ser, estudou o mecanismo que ele já conhecia e chegou numa conta final de chamar o pessoal e dizer, olha, agora nós vamos governar essa porra, quando ele tira o Maia e bota o Arthur Lira, que foi uma articulação dele. O Pacheco, ele achou que fosse caminhar no mesmo lado. Infelizmente, ele mesmo já disse, as pessoas mudam. Eu tinha uma percepção, e ele chegou lá e mudou. Então acontece. Não foi o que esse cara está dizendo. Não foi e nem poderia ter sido. Entendeu? Era isso que eu queria fechar esse raciocínio. Pessoal, não estou dizendo aqui que o Rogério Marinho era desonesto, mesmo porque eu não acompanhei a carreira política dele, eu seria liviano afirmar esse tipo de coisa. Mas de uma coisa eu posso afirmar. Eu tenho certeza, absolutamente certeza, que o Rogério Marinho tem hoje as noites de sono muito mais tranquila de quando ele seguia os preceitos do partido e não os preceitos de Jair Bolsonaro para atender às demandas do povo. Eu tenho certeza que hoje ele deita a cabeça no travesseiro e dorme, entendendo de que ele cumpriu como parlamentar a função dele, que é melhorar a vida do povo nesse país. Olha o que a Luciana está falando. O Arthur Lira era muito mal visto em Alagoas. Ele transformou, o Bolsonaro transformou o Arthur Lira. Sim. Hoje o Arthur Lira é um cara que é bem visto pelo povo porque está fazendo um trabalho sensacional junto com o presidente Bolsonaro. Ele não se candidatou a governador porque não quis. Não quis. Veja como trabalhar bem dá certo para dois lados. O cara pode ter o capital político dele, pode ter também a sua veia de ganhar dinheiro, mas de forma limpa. De forma limpa é bom para o Brasil e é bom para eles também. Bolsonaro criou um sistema de ganha-ganha. E aí está aí o resultado. O resultado está aí. Vamos continuar. Um dia, e foi o que ele fez. No começo. E isso não dá certo na política. Você tem que, de certa forma, compor. Tem muita gente boa em vários partidos, é possível fazer composições, tem construir uma agenda. Evidentemente que em meio a esta construção da agenda vai vir gente com intenções ruins, de roubar, de colocar incompetente no governo. Faz parte, entendeu? Faz parte. Mas, e ele teve que aprender isso a duras penas. A duras penas, quando lá em 2020 ele começou a abrir o governo para o pessoal participar e tudo mais, foi uma concessão, mas foi uma concessão para o bem do Brasil. Porque se ele tivesse sido rigoroso até o fim e ter dito, eu caio, mas não abro o governo, tinha caído, porra. Então, esse é um negócio que é importante ter essa noção, porque a política não é, de novo, já disse isso aqui 3 vezes, não é preto ou branco, é uma zona cinzenta. Você tem que manter a sua coerência de princípios e valores, mas ter a habilidade de conversar com as pessoas sem transigir nos seus princípios e valores. Esses aqui são inegociáveis. Se vocês entenderem que os princípios e valores são esses, o resto a gente pode conversar. É isso.